Oi, gente, tava fazendo um bolo, inclusive tô aqui comendo a massa crua, que eu adoro. E lembrei de 3 dicas importantes que a gente que às vezes não é muito da cozinha não se apercebe e que eu fui aprendendo ao longo do tempo e queria compartilhar com vocês. A primeira é o seguinte: sempre observe o modo de fazer das coisas, não só os ingredientes. A gente que não tem muito entendimento, às vezes gosta de ver os ingredientes, acha que é só fazer, é só jogar lá, misturar e tal. Mas quando a gente tá falando de bolo, tem a hora certa de colocar o fermento, a farinha, o quanto que você pode bater ou não. Então a gente tem que observar isso, porque o fermento, na maioria das receitas, não pode ser batido depois da batedeira ou mesmo na mão por muito tempo, porque pode prejudicar o efeito dele de crescimento. Então observe sempre isso. Algumas receitas, principalmente se for com clara em neve, eu já percebi esse padrão. Eu acho que faz sentido. Não precisa do você pode bater um pouco o fermento, porque a clara em neve também vai fazer o efeito do crescimento. Geralmente a clara em neve você também não pode bater. Você tem que misturar delicadamente e deixar lá para fazer o efeito dele. Então a primeira dica é essa: observe o modo de fazer, principalmente por causa do fermento. Tem hora de colocar e o quanto pode bater. E segundo, eu fiquei sabendo também que a farinha também tem a hora certa de entrar e o quanto você pode bater. Porque se você bate demais a farinha, você pode deixar o bolo pesado, batumado. Você acaba ativando o glúten que você ia querer para um pão, por exemplo, mas não para o bolo. Também descobri isso ao longo desse tempo, a duras penas. E então observe o modo de fazer. E a terceira coisa é: se você não é muito da cozinha, tipo eu, a gente é meio atrapalhado para fazer as coisas, né? Deixe tudo o mais pronto possível. Por quê? Porque o fermento, depois que você coloca na massa, ou a clara em neve, dependendo se for esse o último passo do teu receita de bolo, você não pode ficar mosqueando, tem que ir logo pro forno, porque ele tá fazendo efeito já ali. A gente quer que esse efeito seja feito no forno para crescer a massa no forno. Então já deixa antes, forno montada e forno pré-aquecido, beleza? Não deixa para fazer isso depois, porque você pode enrolar muito tempo, se você for atrapalhado igual eu, e acabar perdendo aí o efeito do fermento um pouco, que era para já colocar e já ir pro forno. Então essas são 3 dicas que eu aprendi ao longo da minha carreira como não cozinheira, a duras penas.